Nuestro Padre Celestial, Nosso Pai Celestial, bendito y santo sea tu nombre, Señor. bendito e santo seja o seu nome, Senhor. En esta hora, Padre bueno, queremos abrir nuestras mentes y corazones Nessa hora, Senhor, queremos abrir nossas mentes e corações para que tu Espíritu, Señor, nos enseñe, nos instruya. para que o Teu Espírito, Senhor, nos ensine e nos instrua. Por favor, Señor, pon en nuestras mentes tu palabra poderosa Por favor, Senhor, ponha em nossas mentes a Sua palavra poderosa y desarrolla en nosotros fe en tus promesas. e desenvolve em nós fé nas Suas promessas, Para que tu palabra, Señor, opere con poder en nosotros para que a Sua palavra, Senhor, opere com poder em nós y nos haga tu obra perfecta. e nos faça a Sua obra perfeita. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, Vamos, por favor, abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo número 1, capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo el versículo número 1 en adelante. e vamos ler desde o verso 1 em adiante. La palabra de Dios dice así: Diz assim a palavra de Deus: En el principio era el verbo. No princípio era o Verbo. Vamos a hacer una pausa y vamos a dar algunos detalles sobre esa palabra. Vamos fazer uma pausa e dar alguns detalhes sobre essa palavra. Cuando nosotros leemos en nuestras Biblias, en el principio era el verbo, Quando nós lemos a nossa Bíblia, no princípio era o Verbo, probablemente nuestros pensamientos se conviertan en pensamientos lingüísticos. provavelmente os nossos pensamentos se convertam em pensamentos linguísticos. Porque al leer la palabra verbo, Porque quando lemos a palavra verbo, la primera cosa que viene a la mente a primeira coisa que vem à mente es la definición é a definição de verbo como la parte de la oración que indica la acción. do verbo como a parte da oração que indica a ação. ¿Correcto? Correto? Pero el apóstol Juan no está hablando en términos lingüísticos. Mas o apóstolo João não está falando de termos linguísticos. El apóstol Juan no escribió en el principio era la parte de la oración que indica la acción. O apóstolo João não escreveu: no princípio era a parte da oração que indica a ação. La palabra griega usada es la palabra griega logos, A palavra grega usada é a palavra grega logos, que es la traducción técnica. que é a tradução técnica. Cada vez que aparece la palabra hebrea, davar, Cada vez que aparece a palavra hebreia tavar, el griego traduce logos. o grego traduz logos. La palabra hebrea, davar, A palavra hebreia tavar sencillamente significa en primer lugar palabra. significa simplesmente, em primeiro lugar, palavra. Lo que Juan está diciendo es que en el principio era la palabra. O que João está dizendo é que no princípio era a palavra. Y cuando nosotros escuchamos y leemos en el principio era la E palabra, quando nós escutamos e lemos no princípio era a palavra, ¿con qué cosa o con qué episodio nos conecta el comienzo del Evangelio? com que coisa ou com que momento nos conecta o início do Evangelho? Nos conecta el inicio del Evangelio con el inicio de la creación. O início do Evangelho nos conecta com o início da criação. La creación comienza en el principio creó Dios. A criação começa: no princípio criou Deus. El Evangelio de Juan nos conecta con el principio O Evangelho de João nos conecta com o princípio y nos va a resaltar el papel creador de esa palabra. e vai ressaltar para nós o papel criador dessa palavra. Y eso es exactamente lo que hace Génesis capítulo número 1. É exatamente o que faz Gênesis capítulo 1. Si nosotros vamos allá y comenzamos a leer desde el versículo número 1, Se nós vamos lá e começamos a ler desde o verso 1, la palabra de Dios comienza diciendo de esta manera: a palavra de Deus começa dizendo desta maneira:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este comienzo de la Biblia, Esse começo da Bíblia, en el idioma hebreo, no idioma hebreu, no lleva el artículo. não leva o artigo. En el idioma hebreo no dice en el principio, No idioma grego não diz no princípio, sino que la frase hebrea es Bereshit, mas a frase hebreia é Bereshit, como si la Biblia estuviese diciendo, como se a Bíblia estivesse dizendo, en principio cuando Dios creó los cielos y la tierra no princípio, quando Deus criou os céus e a terra estaba desordenada y vacía, a terra estava sem forma e vazia, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, as trevas estavam sobre a face do abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz e de o las Espírito de aguas, Deus se movia sobre a face das águas, y dijo Dios, e disse Deus, mira esto, olhem isso, todo discurso todo discurso, en cualquier idioma posible em qualquer idioma possível, tiene dos tipos de entrega. tem dois tipos de entrega. Un discurso que se llama el discurso de primera línea O discurso que se chama o discurso de primeira linha y un discurso que se llama un discurso de trasfondo. e outro que se chama o discurso de fundo. En el discurso de primera línea, No discurso de primeira linha, el narrador relata los eventos. o narrador relata os eventos. Y en el discurso de trasfondo, E no discurso de fundo, el autor pone el contexto. o autor põe o contexto. Ejemplo, Por exemplo, si yo comienzo a contar una historia se eu começo a contar uma história y comienzo de esta manera, e começo desse jeito, levantándome de mañana, levantando-me pela manhã, escuchando los pájaros cantar, escutando os pássaros cantar, oliendo el aire fresco de la mañana sentindo o cheiro do ar fresco pela manhã y escuchando las alabanzas. e escutando os louvores, Todo eso es contexto. tudo isso é contexto. No tiene ni un solo evento. Não tem nenhum só evento. Y ahora añado el evento. E agora sim o evento. Tomé un baño. Tomei um banho. Todo lo demás Tudo o demais, tudo fue demais, discurso de trasfondo. foi o discurso de fundo. Y el discurso de primera línea, E o discurso de primeira linha, donde se encuentran los eventos ocurridos, onde se encontram os eventos ocorridos, sencillamente fue tomé baño. simplesmente foi tomei banho. Eso es exactamente la manera en la que la Biblia comienza el discurso. E essa é exatamente a maneira pela qual a Bíblia começa o discurso. Los versículos 1 y 2 son la ambientación, el escenario, Os versos 1 e 2 são a ambientação do cenário, el trasfondo. o fundo. Y el primer evento de la E creación, o primeiro evento da criação, la primera cosa que sucede, a primeira coisa que acontece, lo dice el versículo número 3. diz o verso 3. Y habló Dios. E disse Deus. Ese es el primer evento de la creación. Esse é o primeiro evento da criação. Ese es el mismo comienzo de la historia. Esse é o mesmo começo da história. Es el comienzo del mundo. É o começo do mundo. Antes de ese comienzo, Antes desse começo, no había nada. não tinha nada. Pero cuando Dios habló, Mas quando Deus disse, las cosas comenzaron a as existir. coisas começaram a existir. La creación nos enseña A criação nos ensina que el poder que inicia todas las cosas que o poder que inicia todas as coisas es el poder de la palabra. é o poder da palavra. Dios habló Deus falou y la cosa existió. e as coisas existiram. Vamos a mirar de qué manera esto funciona. Vamos ver como isso funciona. La palabra dice que Dios habló en primer lugar así. A palavra diz que Deus falou em primeiro lugar assim. Y dijo Dios, E disse Deus: sea haja eso que Él va a nombrar, isso que ele vai nomear, no existe aún. não existe ainda. Pero Dios tiene un nombre para eso. Mas Deus já tem um nome para isso. Y cuando Dios pronuncia el nombre Y de cuando aquello Deus- que aún no existe, E quando Deus pronuncia o nome daquilo que ainda não existe, eso que no existe isso que não existe comienza a existir. começa a existir. Su palabra es creadora. Sua palavra é criadora. Su palabra lleva el poder Sua palavra leva o poder de traer a la de existencia trazer à existência que aún no existe aquilo que ainda não existe solamente porque Dios lo nombró. somente porque Deus deu um nome para isso. Su palabra A sua palavra lleva el poder leva o poder de crear la realidad. de criar a realidade. Su palabra Sua palavra lleva el poder leva o poder para hacer la para obra. fazer a obra. A diferencia de nuestra palabra, A diferença para a nossa palavra, supongamos que yo digo voy a encender la luz. vamos supor que eu diga, vou ligar a luz.
para que esa palabra mía se cumpla, Para que essa palavra minha se cumpra, yo tengo que adicionar eu tenho que adicionar una obra uma obra para que mi palabra se cumpla. para que a minha palavra se cumpra. No es así como funciona la palabra de Dios. Não é assim que funciona a palavra de Deus. Dios primero habla, Deus primeiro fala, pero Él no tiene que sumar, adicionar una obra para que su mas palabra ele se não cumpla. tem que adicionar uma obra para que essa palavra se cumpra. Él solamente habla Ele somente fala y su palabra se e cumple. a sua palavra se cumpre. Su palabra lleva el poder de Sua cumplir la palavra obra. leva o poder de cumprir o que diz. Su palabra es la obra. Sua palavra é a obra. Y por esa razón, E por essa razão, en el mismo lugar donde comenzamos, no mesmo lugar onde nós começamos, el Evangelio de Juan, capítulo número 1, o Evangelho de João, capítulo 1, la Biblia dice así. ali a Bíblia diz assim: En el principio era la palabra. No princípio era a palavra. Y ahora mira lo que se dice acerca de esta palabra en el versículo número 3. E agora olhem o que diz sobre essa palavra no verso 3. Todas las cosas por medio de ella, Todas as coisas foram feitas por ele, y sin ella e sem ele, nada de lo que ha sido hecho nada daquilo que foi feito, fue hecho. foi feito. Ahora fíjate esto. Mira lo que va a decir acerca de la palabra. Agora olhem só o que vai dizer sobre a palavra. En ella, en esta palabra, Nele, nesta palavra, estaba la vida. estava a vida, Y la vida era la luz de los hombres. e a vida era a luz dos homens. ¿Cómo es esto? Como é isso? ¿Cuál sentido Qual sentido se pone en marcha se põe em marcha para relacionarnos con una palabra dicha? para relacionar-nos com uma palavra dita? El oído. O ouvido. Pero aquí dice que en esa palabra estaba la vida. Mas aqui diz que nessa palavra estava a vida. Y la vida era la luz de E los a vida hombres. era a luz dos homens. ¿Qué sentido se utiliza para relacionarnos con la O luz? que sentido nós usamos para nos relacionarmos com a luz? La vista. A visão. Entonces lo que está diciendo este versículo Então o que esse verso está dizendo es que para que la vida de la palabra é que para que a vida da palavra sea comunicada seja y comunicada pueda engendrar vida en los e hombres, possa gerar vida nos homens, los hombres deben contemplarla. os homens devem contemplá-la. Ahora la palabra, Agora a palavra, para ser contemplada, para ser contemplada, se va a encarnar. vai se encarnar. Y el verso 14 dice E o verso 14 diz que esa palabra fue hecha carne. que essa palavra se fez carne. Todo el poder, Todo o poder, todo el ideal, todo o ideal, todo lo que comprende la palabra de Dios tudo o que compreende a palavra de Deus fue hecha carne foi feito carne y habitó entre nosotros e habitou entre nós. y vimos su E gloria. nós contemplamos sua glória. Ahora podemos contemplar la palabra Agora nós podemos contemplar a palavra, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. Noten que lo que Jesucristo viene a hacer, Notem que aquilo que Jesus Cristo vem fazer, según el relato del comienzo del Evangelio, segundo o relato do começo do Evangelho, es mostrar a los hombres é mostrar aos homens lo que la palabra de Dios es. o que a palavra de Deus é. Todo el poder de la palabra. Todo o poder da palavra. Todo el ideal moral de la palabra. Todo o ideal moral da Toda palavra. la perfección de la palabra. Toda a perfeição da palavra. Encarnada en una vida Encarnado em uma para vida, que podamos ver para que possamos ver la vida que esa palabra a vida que essa palavra puede crear en los hombres. pode criar em nós.
De la misma manera como la palabra creó el universo, Da mesma maneira como a palavra criou o universo, esa palabra engendra vida en los essa hombres. palavra gera vida em nós. Cuando los hombres solamente la Quando contemplan. os homens somente a contemplam. Cuando se contempla a Cristo, Quando se contempla a Cristo, la palabra a encarnada, palavra encarnada, el pensamiento de Dios hecho audible, o pensamento de Deus feito audível, la vida de Dios a vida de Deus se engendra en nosotros. se gera em nós. Dios nos da vida Deus nos dá vida cuando contemplamos su palabra. quando contemplamos sua palavra. Y por esa razón E por essa razão es que el Evangelio de Juan, é que o Evangelho de João, en el capítulo número 14, no capítulo 14, versículo número 10, verso 10, nos dice lo siguiente. nos diz o seguinte: ¿No crees que yo soy en el Padre Não crês tu que eu estou no Pai, y el Padre en mí? e o Pai está em mim? Las palabras que yo hablo. As palavras que eu vos digo. Entonces, noten por favor con atención. Então, olhem por favor com atenção. Jesús está hablando acerca de sus palabras. Jesus está falando sobre as suas palavras. Las palabras que yo os hablo, As palavras que eu vos digo, no las hablo, não as digo, sigue hablando de su palabra. continua falando da sua palavra. No las hablo por mi propia cuenta, Não as digo de mim mesmo, sino que el Padre que mora en mí. mas o Pai que permanece em mim. Vamos a parar. Vamos parar. Cualquier lector racional, Qualquer leitor racional, cualquier lector inteligente, qualquer leitor inteligente, con la capacidad lógica de anticiparse al discurso, com a capacidade lógica de se antecipar ao discurso, ¿cómo completaría la frase? como completaria a frase? Las palabras que yo os hablo, As palavras que eu vos digo, no las hablo por mi propia cuenta, não as digo de mim mesmo, sino que el Padre que mora en mí, mas o Pai que permanece em mim, Él, Ele, ¿qué tendría que decir el texto? o que Él o texto habla deve las dizer? palabras, Ele fala as palavras. ¿sí o no? Sim ou não? Pero no es lo que dice. Mas não é o que diz. Dice, Él hace las obras. Diz, Ele faz as obras. Palabra Palavra y obra, e obra, usados como términos intercambiables. usados como termos que podem ser trocados. ¿Por qué? Por quê? Porque la palabra del Padre, Porque a palavra do Pai, dada por medio de Cristo, dada por meio de Cristo, produce la obra. produz a obra. Su palabra Sua lleva palavra el poder leva o poder de crear, de criar, de obrar de obrar y e producir produzir aquello que su palabra habla. aquilo que a sua palavra diz. Todo el Evangelio de Juan Todo o Evangelho de João se trata de eso. se trata disso. Vamos a dar un ejemplo. Vamos dar um exemplo. Se acabó el vino. Se acabou ele, El vino. o vinho. Se acabou o vinho. No hay vino en Caná de Não tem Galilea. vinho em Caná. No hay vino en la boda. Não tem mais vinho no casamento. Y le piden a Cristo E eles pedem a Cristo hacer algo. para fazer alguma coisa. ¿Y qué es lo que él hace? E o que é que ele faz? ¿Será que él va y agarra una uva, Será que ele vai, pega uma uva e comienza a machacarla? começa a amassá-la? ¿Qué es lo que él hace? O que é que ele faz? Él dice solamente, Ele fala somente: llenar las tinajas de agua. encham essas vasilhas com água. Y luego dice, E logo ele diz: sacad el agua tirem a água y llevadla al maestresala. e levem para o mestre-sala. Solo eso. Só isso. Y cuando el hombre la prueba, E quando o homem prova, es vino. é vinho. Su palabra crea la cosa. Sua palavra cria a coisa. Otro ejemplo. Outro exemplo. Juan capítulo número 4. João capítulo 4. Maestro, Mestre, Señor, Senhor, por favor, por favor, desciende a mi casa venha para minha casa y sana, Señor, a mi hija. e, por favor, cura minha filha. Sana a mi hijo, Señor, Cura perdón. meu filho, Senhor, perdão.
Y Jesús E responde, Jesus responde: si no viereis señales, no creeréis. Se não virdes sinais, não crereis. Y el hombre responde, E o homem responde: por favor, ven a mi casa antes de que mi hijo Por muera. favor, venha à minha casa antes que meu filho morra. Y Jesús le dice, E Jesus diz: vete, Vai, tu hijo vive. o seu filho está vivo. El hombre decide creer O homem decide acreditar y se va. e vai. Mira esto, Olhem isso. Jesús no va con él. Jesus não vai com ele. Jesús solo dio la palabra. Jesus só deu a palavra. El hombre creyó O homem acreditou y se fue. e foi. Cuando llega a su casa al otro día, Quando chega em casa no outro dia, sus siervos salen al encuentro os seus servos saem ao seu y le encontro dicen, Señor, tu hijo e vive. dizem: Senhor, o seu filho está vivo. Y el hombre pregunta, E o homem pergunta: ¿a qué hora comenzó a sanar? A que horas ele começou a se curar? Ayer como a las 7 horas le Ontem, dejó la fiebre. mais ou menos como às 7 horas, baixou a Y febre. el hombre aprendió, E o homem aprendeu. el hombre O conoció homem conheceu que aquella era la hora que aquela era a en hora la que Cristo dijo, tu hijo vive. quando Jesus disse: O seu filho vive. Y creyó él y toda su E ele casa. creu e toda a sua casa. El mensaje es claro. A mensagem é El clara. maestro no necesita entrar a O la mestre não casa precisa entrar na para casa sanar al hijo. para curar o El filho. maestro solo habla O mestre só fala y el hijo sana. e o filho se En la cura misma hora. na mesma hora. El poder creador de la palabra O poder criador da palavra hace la obra. faz a obra. La palabra hace. A palavra faz as La coisas. palabra obra el milagro. A palavra faz o milagre. Juan 5. João 5. Jesús se encuentra con un paralítico Jesus encontra o paralítico y le dice, e diz: ¿quieres ser sano? Você quer ser são? Y el hombre le dice, E o homem diz: ah, Señor, no tengo nadie que me meta en el agua. Ah, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Y para el tiempo en que yo llego, E na hora que eu chego, ya otros han entrado antes que yo. outros já entraram antes que eu. Y Jesús le dice, E Jesus diz: levántate, Levanta-te, toma tu lecho toma o teu leito y camina. e anda. Ya va, un momento. Um momento. Jesús no sabe que ese hombre es paralítico. Jesus não sabe que esse homem é paralítico. Tiene 38 años paralizado. Tem 38 anos de paralítico. El hombre pudo haber pensado, O homem poderia ter pensado: Señor, no seas falta de respeto. Senhor, não me falte o respeito. ¿Cómo me mandas a caminar? Como é que você me manda que eu caminhe? ¿Cómo me das un mandamiento para levantar? Como é que você me dá um mandamento para eu me levantar? ¿Cómo me ordenas levantarme? Como me ordena que me levante, Sabiendo que soy paralítico. sabendo que eu sou paralítico? Pero el hombre no hizo eso. Mas o homem não fez isso. El hombre creyó O homem acreditou en la palabra que se le decía. na palavra que foi dita para Y ele. cuando hizo en el instante E quando fez no instante una combinación entre su voluntad y la fe, uma combinação entre a sua vontade e a fé, y el hombre intentó levantarse, e o homem tentou levantar, la palabra hizo la a obra. palavra fez a obra. El mandamiento se convirtió en O habilitación mandamento se converteu em habilitação. y el paralítico caminó. E o paralítico então mudou. Jesús ni siquiera le dio la mano, Jesus nem sequer lhe deu a mão. solo la palabra Só a palavra hace la obra. faz a obra. Juan capítulo 6. João capítulo 6. Jesús multiplica los panes. Jesus multiplica os pães. Da de comer a más de 5.000 personas. Dá de comer a mais de 5.000 pessoas. Y luego dice, E logo ele diz: el que come mi carne, O que come a minha carne, porque yo soy el pan que da vida al mundo. porque eu sou o pão que dá vida ao El que mundo. come mi carne O que coma da minha carne tiene vida. tem vida. Y entonces la gente dice, Então as pessoas dizem, ¿cómo podemos comer su carne? Ah, como nós podemos comer a sua Y Jesús carne? dice en Juan 6, E Jesus diz em João 6: la carne para nada aprovecha. A carne não aproveita para nada. Las palabras que yo os he hablado As palavras que eu vos digo son espíritu são espírito y son vida. e são vida. Juan capítulo 7. João capítulo 7. Todo el mundo pregunta por qué no ponen preso a Jesús. Todo mundo pergunta: por que não prendem Jesus? ¿Quién es Jesús? Quem é Jesus? Y los fariseos envían a los alguaciles a prender a Jesús. Então os fariseus enviam as autoridades para prender Pero Jesus. los alguaciles regresan. Mas esses guardas Y voltam. los fariseos E preguntan, os fariseus perguntam: ¿por qué no le habéis traído? por que vocês não trouxeram Y ele? Jesús responde, perdón, y los guardas alguaciles responden, nunca hombre alguno habló como este hombre. Nunca nenhum homem falou como este homem. Todo el evangelio de Juan Todo o evangelho de João es la misma cosa. é a mesma coisa.
hasta que llegamos al capítulo 11. Até que chegamos ao capítulo 11. Y aquí se encuentra la mayor demostración E aqui se encontra a maior demonstração del poder de la palabra. do poder da palavra. Mira lo que ocurre. Olhem o que acontece. Las hermanas de Lázaro, que estaba muy enfermo, As irmãs de Lázaro dizem que estava muito doente. envían un mensaje bien diseñado y preparado. Enviam uma mensagem bem escrita e preparada. El diseño del mensaje E o desenho dessa mensagem era para captar el sentimiento de Cristo y traerlo a casa. era para captar o sentimento de Jesus e trazê-lo para essa casa. Señor, Senhor, aquel que amas aquele que você ama está enfermo. está doente. Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, Jesus diz, essa enfermidade não é para a sino morte, para la gloria de Dios. mas sim para a glória de Y Deus. decide quedarse 2 días donde está. E decide ficar 2 dias onde estava. Y Lázaro muere. E Lázaro morre. Desde el momento en que Jesús decide partir desde donde está hasta Betania Desde o momento que Jesus decide partir do lugar que está até Betânia y comienza el viaje e começa a viagem, hasta que llega a Betania, até que chega em Betânia, pasan 2 días más. passam 2 dias mais. Así que cuando Jesús llega, Então, quando Jesus chega, Lázaro tiene 4 días de muerto. Lázaro tem 4 dias de morto. Está bien muerto. Está bem morto. No hay esperanza. Não tem esperança. Está bien muerto. Está bem morto. Así que Jesús dice, vamos, Então Jesus diz, vamos, llévenme donde está. levem-me aonde ele está. Juan 11. João 11. Versículo número 38. Verso 38. Jesús, Jesus, profundamente conmovido otra vez, novamente comovido em si mesmo, vino al sepulcro. foi ao sepulcro. Era una cueva Era uma caverna y tenía una piedra puesta encima. e tinha uma pedra posta sobre ela. Dijo Jesús, E Jesus disse, quitad la piedra. tirai a pedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Marta, a irmã daquele que estava morto, disse-lhe, Señor, hiede ya, Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque es de 4 días. porque está morto há 4 dias. Y Jesús solo dice, E Jesus só diz, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. Jesús alzando los ojos a lo alto, E Jesus, levantando seus olhos, dijo, disse, Padre, Pai, gracias te doy por haberme oído. eu te agradeço por me haveres ouvido. Yo sabía que siempre me oyes, Eu sei que sempre me ouves, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, mas por causa da multidão que está ao redor. para que crean que tú me has enviado. Disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. Y habiendo dicho esto, E tendo dito isso, clamó a gran voz, clamou em alta voz, Lázaro, Lázaro, ven fuera. sai para fora. Ustedes son adventistas del séptimo día. Vocês são adventistas do sétimo dia. La mayoría de ustedes es adventista del séptimo A día. maioria de vocês é adventista do sétimo dia. Una de nuestras enseñanzas bíblicas fundamentales Uma das nossas crenças bíblicas fundamentais es que los muertos é que os mortos nada saben, nada sabem, nada oyen, nada escutam, nada ven, nada veem nada e sienten, nada sentem, nada piensan. nada pensam. ¿Ese hombre está muerto, sí o no? Esse homem está morto, sim ou não? ¿Cómo es capaz de oír la palabra? Como é capaz de ouvir a palavra? Si los muertos nada oyen, Se os mortos não escutam nada, si los muertos nada saben. se os mortos não sabem nada, ¿Está muerto o no está muerto? está morto ou não? ¿Cómo oye la palabra? Como ouve a palavra? La misma palabra de Cristo, A mesma palavra de Cristo, la misma palabra que creó los cielos y la tierra. a mesma palavra que criou os céus e a La terra, misma palabra que lleva en ella el poder de hacer la obra. a mesma palavra que leva nela o poder de fazer a obra, Se da a Lázaro chega até Lázaro y los oídos muertos e os ouvidos mortos. solamente cuando la palabra alcanza. Somente quando a palavra alcança, La palabra lleva la a vida. palavra leva a La vida. palabra lleva el poder. A palavra leva o poder. La palabra resucita los A oídos palavra muertos ressuscita os ouvidos y mortos saca a Lázaro de e la tira tumba. Lázaro da La tumba. palabra se da A palavra é dada y hasta el muerto obedece. e até o morto obedece. Pregunto, Pergunto, ¿cuánto se esforzó Lázaro por obedecer la palabra? quanto Lázaro se esforçou para obedecer essa palavra?
¿Cuánto Lázaro puso de su disciplina para obedecer la palabra? Quanto da sua disciplina Lázaro colocou para obedecer essa palavra? Lázaro está muerto. Lázaro está morto. Es la misma condición suya y É mía. a mesma condição sua e El minha. corazón en pecado está O coração muerto. em pecado está morto. El corazón no puede obedecer. O coração não pode El obedecer. corazón no puede salvarse. O coração não pode se El salvar. corazón no puede ni siquiera crear la voluntad Ele de não pode nem obediencia a Dios. sequer criar a vontade de servir a El Deus. corazón está muerto. O coração está morto. Pero cuando la palabra llega al Mas quando a corazón, palavra chega ao coração, resucita para a vida. ele o ressuscita para a vida. Y el corazón muerto en delitos y pecados E o coração morto em ofensas e pecados es hecho obediente é feito obediente para obedecer la palabra para de obedecer a palavra de Cristo. Cristo. El poder siempre va en la O palabra. poder sempre vai na La palavra. palabra A habla. palavra fala. Tú la crees Você acredita. y se cumple en tu vida. Se cumpre. Solo tienes que creer. Você só precisa crer. Solo tienes que oír. Você só tem que ouvir. Porque no hay forma humana Porque não há forma humana en que usted pueda alcanzar el ideal de Dios pela qual você possa alcançar o ideal de Deus por su propia fuerza. pela sua própria força. No es fe más obra. Não é fé mais obras. Es fe en la palabra É fé na palavra que produce la obra. que produz a obra. La fe en Cristo. A fé em Cristo. La fe en su palabra. A fé na sua palavra produce la obra. produz a Y obra. el corazón muerto en pecados E o coração morto em pecados ressuscita ressuscita por el poder de la palabra. pelo poder da palavra. Tú llenas la mente de palabra. Você enche a mente da palavra. Tú llenas el corazón de palabra. Você enche o coração da La palavra. palabra hace la obra. E a palavra faz a obra. Y crea de nuevo un ser E cria de novo um ser a la imagen de Dios. à imagem de Deus. Ese es el poder de la palabra. Esse é o poder da palavra. Ese es el poder de la obra. Esse é o poder da obra. Es el poder que usted necesita É o poder que você precisa para que la obra de Dios se haga en para su que vida. a obra de Deus seja feita em sua vida. Ahora quiero contar un peligro. Agora eu quero contar um perigo. Quiero advertirles de un peligro Quero adverti-los de um perigo y terminar con una e historia. terminar com uma história. Escucha esto. Escutem isso. Lo que yo voy a contar O que eu vou contar, con todo mi corazón com todo o meu coração, no tiene la intención não tem a intenção de criticar, de criticar, de destruir de destruir la confianza a confiança en esas personas y en esa institución. nessas pessoas ou nessa instituição. Son personas que amo, São pessoas que eu amo, son personas que respeto pessoas que eu respeito y son personas a las que siempre le estaré de alguna manera agradecido. e pessoas pelas quais sempre estarei de alguma maneira agradecido. Ok. Cuando yo me convertí al Evangelio, Quando eu me converti ao Evangelho, yo tenía 16 años. eu tinha 16 anos. Y la manera en la cual yo me convertí al Evangelio E a maneira pela qual eu me converti ao Evangelho fue de una manera milagrosa. foi de uma maneira milagrosa. Yo era un joven común y corriente. Eu era um jovem comum como todos. De esos que salen de noche y llegan de madrugada a casa. Desses que saem à noite e chegam de madrugada em casa. 16 años. 16 anos. En mi último año de bachillerato. Bachillerato es Ensino antes de médio. la universidad. O meu último ano de ensino médio. Y entonces, en el último año, E no último ano, mi mamá me pidió que yo limpiara minha mãe pediu que eu limpasse con una pequeña toalla com uma pequena toalha una mesa de noche que estaba en su cuarto. uma mesa à noite que estava ali no seu quarto. Una de las cosas que yo más odiaba Uma das coisas que eu mais odiava era, como decía mi mamá, era, como dizia minha mãe, pasar el trapito. passar o paninho. Mi mamá me pidió que limpiara la mesa de noche de su cuarto Minha mãe pediu que eu limpasse de noite a mesa do seu quarto y todos los otros muebles de la casa. e todos os outros móveis da casa. Yo entonces comencé a pasar el trapito. Então eu comecei a passar o paninho. Y en la mesa de noche, en Y la na gaveta mesa- inferior, À noite, na gaveta inferior, yo abrí para ver qué había. Siempre eu abri para ver o que curiosidad. tinha. 16 años. Tinha 16 anos. Y encontré una Biblia E eu achei uma Bíblia que estaba dedicada de mi abuelo para mi mamá. que estava dedicada do meu avô para minha mãe. Yo tomé la Biblia Então eu peguei a Bíblia y cuando todo el mundo se durmió, e quando todo mundo dormiu, yo
abrí la palabra eu abri a palavra en el libro de Proverbios. no livro de Provérbios. ¿Por qué? Por quê? Yo estaba muy ansioso sobre mi futuro. Eu estava muito ansioso sobre o meu futuro. No sabía qué estudiar. Eu não sabia o que estudar, No sabía qué hacer. não sabia o que fazer. Y recordé una vez E lembrei uma vez que cuando tenía como 7 años, que quando eu tinha mais ou menos 7 anos, mi abuela me había dicho minha avó tinha me dito que si algún día yo necesitaba sabiduría, que se algum dia eu precisasse de sabedoria, podía abrir la palabra de eu Dios poderia abrir a palavra de en el Deus libro de Proverbios. no livro de Provérbios. Así que yo sencillamente lo intenté. Então eu simplesmente tentei. Y comencé a leer el libro de E eu Proverbios. comecei a ler o livro de Provérbios, Libro de la sabiduría de livro da Salomón. sabedoria de Salomão, Para ser sabio al sencillo. para fazer sábio ao Para simples, ser sabio al necio. para fazer sábio ao Para dar tolo, instrucción a los simples. para dar a instrução para Para que eles sejam enseñar simples doctrina. e ensinar doutrina, Para descifrar acertijos. para decifrar enigmas. Y yo dije, E eu disse, esto es lo que yo necesito. é isso que eu preciso? Y comencé a leer. E comecei a ler. Y no pude dejar de E eu leer. não podia parar de Y ler. llegué al Nuevo Testamento. E cheguei ao Novo Testamento. Y llegué al E Apocalipsis. cheguei ao Apocalipse. Cuando comencé a leer todas esas bestias salvajes, Quando eu comecei a ler todas essas bestas selvagens, dije, Dios mío, eu falei, meu Deus, ¿qué es esto? o que é isso? Y nuevamente mi mamá me pidió pasar el trapito. E novamente minha mãe pediu para eu passar o paninho. Y en la misma gaveta E na mesma gaveta había una revista. havia uma revista. Especial Daniel y Apocalipsis. Especial Daniel e Apocalipse. De una revista adventista. De uma revista No, adventista. qué cosa tan Mas maravillosa. que coisa tão maravilhosa. Tomé la revista. Peguei a revista. Cuando todo el mundo se durmió, Quando todo mundo dormiu. comencé a E leer. comecei a ler. No. En unos 2 a 3 meses, Em uns 2 ou 3 meses, mi vida era totalmente distinta. a minha vida era totalmente diferente. Hasta el punto en que rompí una relación con una muchacha. Até o ponto de que eu rompi uma relação com uma mulher, com uma Porque menina, ya no quería hacer más nada que desagradar a Dios. porque eu não queria fazer mais nada que desagradasse a Deus. Todavía no era bautizado. Eu ainda não era No batizado, era adventista todavía. não era adventista Pero el ainda, poder de la palabra me había hecho nuevo. mas o poder da palavra tinha me feito renovar. 8 meses después, 8 meses depois, fui al seminario de teología. eu fui para o seminário de teologia, Leyendo la palabra de Dios como alimento del alma. lendo a palavra de Deus como alimento da alma, Creyendo que la voz del Padre crendo que a hablaba para voz mí. do Pai falava comigo. Cada cosa de la Biblia era para mí. Cada coisa na Bíblia era para mim. Cada letra de la Biblia era poder para Cada mí. letra na Bíblia era poder para mim. Y así llegué al seminario de teología. E eu cheguei assim ao seminário de teologia. Y entonces comencé a estudiar teología 8 meses después. Então comecei a estudar teologia 8 meses depois. Y allí me enseñaron E ali me ensinaram que en la palabra de Dios, que a palavra de Deus, los autores históricos, os autores históricos, rodeados por su cultura, rodeados pela sua cultura, rodeados por su idioma, rodeados pelo seu idioma, no hablaban directamente para mí, não falavam diretamente para mim, sino que hablaban para una audiencia mas falavam para uma audiência que yo debía conocer, que eu tinha que que conhecer, yo debía que descubrir, eu tinha que descobrir, una cultura que debía conocer, uma cultura que eu tinha que una conhecer, historia que debía conocer. uma história que eu tinha que Y entonces conhecer. aprendí Então eu aprendi que la palabra de Dios que a palavra de Deus no hablaba directamente não para falava mí, diretamente para sino mim, primero para estos mas autores, primeiro para esses y que yo outros. debía hacer una exégesis Eu histórica tinha que fazer uma exegese para histórica conocer esta circunstancia, para conhecer essa para conocer circunstância, esta cultura, para conhecer a cultura, y que mi cultura era diferente, que a minha cultura era y diferente, que a Dios no hablaba directamente más para e mí, Deus já não falava sino diretamente a para través mim, de un proceso filosófico, mas sim através de um processo descubrir el filosófico, mensaje para ellos, descobrir o que ele falava para y eles, luego traer el mensaje a mi e cultura, logo trazer a mensagem y para minha hacer una cultura, aplicación moderna e fazer uma aplicação de los moderna, principios encontrados e pelos princípios encontrados, en una audiencia histórica. para uma audiência histórica. Entonces la Biblia se convirtió en un libro que ahora yo manejaba. Então a Bíblia agora virou um livro que eu dirigia. Dios ya no hablaba directamente para Deus mí. já não falava diretamente comigo. Y en ese punto de mi vida E nesse ponto da minha vida, morí espiritualmente. eu morri espiritualmente. Totalmente. Totalmente. Absolutamente. Absolutamente. La voluntad de Dios quedó lejos. A vontade de Deus ficou longe. Y yo era un teólogo técnico, E eu era um teólogo técnico, histórico, histórico, gramatical, gramatical, cultural. cultural. Y la Biblia se convirtió en un libro E a Bíblia virou um livro duro. turvo, duro. Un libro sin poder. Um livro sem poder. Y yo creo que yo estaba allí en ese punto, E eu creio que eu estava ali nesse ponto, totalmente perdido. totalmente perdido.
Escucha esto. Escutem isso. Los pecados abandonados cuando leí la Biblia por primera vez. Os pecados abandonados quando eu li a Bíblia pela primeira vez. Adivina qué ocurrieron. ¿Qué Adivinha ocurrió o con que ellos? aconteceu ali? Volvieron. Voltaram. Y yo era un estudiante ministerial. E eu era um estudante ministerial. Ahora con los mismos pecados Agora com os mesmos pecados de mi juventud. da minha juventude. Pero ahora tenía que predicar. Mas agora eu tinha que pregar. ¿Sabes lo que ocurrió? Sabem o que aconteceu? Terminé yendo al psicólogo Terminei indo para o psicólogo en una profunda depresión, com uma profunda depressão, sin saber quién era, sem saber quem eu era, sin saber qué hacía, sem saber o que fazia pensando que toda mi vida, e pensando que toda a minha vida, hasta ese punto, até esse ponto, era una equivocación. era um erro. No había poder, Não havia poder, no había vida não havia vida y los pecados reinaban. e os pecados reinavam. Pero Dios fue tan increíblemente bueno. Mas Deus foi tão incrivelmente bom. Terminé mi carrera de teología en el 2014 Eu terminei meu curso de teologia em 2014. y en el 2017 conocí el mensaje del cielo. E em 2017 eu conheci a mensagem do céu. Y la Biblia volvió a ser E a Bíblia voltou a ser la palabra de Dios para a mí. palavra de Deus para mim. Un libro nuevo. Um livro novo. Y el Señor comenzó a tirar de nuevo todos esos pecados. E o Senhor começou a tirar outra vez todos esses Y pecados. comenzó a crear de nuevo un ser a su E imagen. começou a criar outra vez um ser à sua imagem. Y aún lo está creando. E ainda está criando. En el año 2018 No ano de 2018, nació mi primer hijo. nasceu o meu primeiro filho. Pero antes de que él naciera, Mas antes que ele nascesse, escucha esta historia. escutem a história. En el año 2017 mi esposa y yo nos enteramos que íbamos a ser padres. Em 2017, eu e minha esposa descobrimos que íamos ser pais. Alrededor del mes de agosto, septiembre. Pelo mês de agosto, setembro. Y entonces el año 2017 fue históricamente el año de crisis económica más dura de Venezuela. E 2017 foi o ano de crise econômica mais dura na Venezuela. Terrible. Terrível. Un profesor universitario ganaba $7 al mes. Um professor universitário ganhava $7 por mês. Terrible. Terrível. En el año 2017 No ano de 2017, solo éramos mi esposa y yo. só tinha eu e minha esposa. Nos enteramos que íbamos a ser padres por primera vez. Nós descobrimos que íamos ser pais pela primeira vez. Mi esposa tenía visa americana. Minha esposa tinha visto Yo americano, tenía visa americana. eu tinha visto americano, Y el plan se dibujó perfectamente en la e cabeza. o plano foi desenhado perfeitamente na mente. Nos vamos para los Estados Vamos Unidos. para os Estados Unidos. Nos quedamos en los Estados Unidos. Ficamos lá. Y nuestro hijo nace en los Estados Unidos. Nosso filho nasce lá. Se arreglan nuestras incertidumbres económicas Tudo se conserta na nossa incerteza econômica y tendremos un hijo gringo. e vamos ter um filho gringo. Y yo cumpliría el sueño de mi vida. E eu poderia cumprir o sonho da minha vida. Ser pastor en los Estados Ser Unidos. pastor nos Estados Unidos. Hicimos una oración mi esposa y yo. Fizemos uma oração, eu e minha esposa. Y le dijimos a Dios así. E dissemos para Deus assim: Señor, tenemos este plan. Senhor, nós temos este plano. Si tú estás de acuerdo, Se o Senhor está de acordo, permítenos comprar los pasajes de avión. nos permita comprar as passagens de avião. Pero si no estás de acuerdo, Mas se não está de acordo, Señor, quita la electricidad, Senhor, tira a energia, quita el internet, tira a internet, bloquea la tarjeta bloqueia o o haz cartão cualquier otra ou cosa. faça qualquer outra coisa. Colocamos la información del pasajero 1 y el pasajero 2. Pusemos a informação, passageiro 1, Todo passageiro 2. estaba listo. Tudo estava pronto. Y cuando le íbamos a presionar el botón comprar, E quando íamos apertar o botão comprar, se fue la electricidad. acabou a eletricidade. Pasaron 3 minutos. Passaram 3 minutos. La electricidad regresó. A eletricidade voltou. Y no se fue más en toda la noche. E não foi mais embora a Ni en noite toda toda. la semana. E nem toda a Y semana. en todo el mes. E nem em todo o mês. ¿Qué había ocurrido? O que tinha acontecido? Mi primera reacción fue Minha primeira reação foi de mucha molestia. de ficar muito nervoso. Señor, yo quiero mi hijo gringo. Senhor, eu quero um filho gringo. Yo quiero vivir en los Estados Eu quero Unidos. viver nos Estados Unidos. No quiero más Não incertidumbre. quero mais incertezas. Así que unos meses después, E assim, uns meses depois, el 2 de enero no 2 de janeiro del año 2018, do ano de 2018, mi esposa tenía alrededor de unos
5 meses ya. Minha esposa tinha mais ou menos 5 meses de gravidez. Me levanté muy temprano de Eu madrugada acordei muito cedo de madrugada y le dije a Dios, e disse para Deus: dame otra oportunidad. me dê outra oportunidade. Voy a intentarlo de nuevo. Vou tentar outra vez. Y le dije a Dios, esta vez vamos a un hospital adventista, Señor. E eu disse: dessa vez vamos a um hospital adventista, Senhor. Va a ser hospital adventista. Vamos trabalhar no hospital adventista. Por favor, Por favor, déjame comprar los pasajes. me deixe comprar as passagens. Pero si no lo quieres, Mas se não quiser, quita el internet, tira a internet, quita la tira a electricidad, energia, bloquea la tarjeta. bloqueia o cartão. Información número 1, información número 2. Informação número 1 e número 2. Botón comprar. Botão comprar. Su tarjeta ha sido bloqueada. Seu cartão está bloqueado. Pasa. Digo, Señor, ¿está bien? Eu digo: Senhor, está bem. Tenía mucho tiempo sin usar esta tarjeta. Eu tinha muito tempo sem usar esse cartão. Voy a desbloquearla en el banco. Vou desbloqueá-la no banco. Y si eres tú, E se é o Senhor, vuélvelo a hacer. por favor, faça de novo. Entro al banco, desbloqueo la tarjeta. Entrei no banco, desbloqueei o cartão. Su tarjeta puede ser usada sin restricciones. Seu cartão pode ser usado sem restrições. Voy otra vez a la página del vuelo. Vou outra vez na página do voo Le doy comprar. e eu aperto comprar. La tarjeta no se bloquea. O cartão não é La bloqueado. reserva no puede ser procesada. A reserva não pode ser Voy a la processada. página del banco. Vou na página do banco. El banco tira el dinero O banco tira o dinheiro y lo vuelve a poner. e põe de volta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O que é isso? Y no, Señor, yo Não, quiero un Senhor, hijo mas gringo. eu quero um filho gringo. Quiero ser pastor en los Estados Eu quero ser Unidos. pastor nos Estados Unidos. Por favor, Señor, no Por quiero favor, más Senhor. incertidumbre. Eu não quero mais incertezas. Y le dije a Dios, E eu disse a Deus: está bien, tudo bem, déjame comprar los pasajes. deixa-me comprar as passagens. No me voy a quedar. Não vou ficar. Manuel no va a nacer en los Estados Unidos. Emanuel não vai nascer nos Estados Unidos. Solo vamos a ir, Nós só vamos ir, vamos a comprar un coche, vamos comprar um carro, un carrinho, um carrinho de bebê. vamos a comprar algo de ropa, Vamos comprar algumas roupinhas, porque todo el mundo sabe porque todo mundo sabe que la ropa en Estados Unidos que a roupa nos Estados es Unidos 5 veces más barata que en é Venezuela. 5 vezes mais barata que na Venezuela. Déjame comprar eso. Deixa-me comprar isso. Y regresamos a E a Venezuela. gente volta para Venezuela. El pasaje se compró sin problemas. A passagem foi comprada sem problemas. Llegamos a los Estados Unidos Chegamos nos Estados y el Unidos oficial de inmigración nos marca 6 meses. e o oficial de imigração nos marca 6 meses. Saca la cuenta. Tirem a conta. Mi esposa tiene casi 6 meses. Minha esposa tem quase 6 6 meses. meses más, 6 meses mais, 12 meses. 12 meses. Podemos regresar con Manuel de 4 meses. Podemos voltar com o Emanuel com 4 meses. Puede nacer en los Estados Unidos. Vai nascer nos Estados Unidos. Y comenzamos a hacernos la idea de quedar en los Estados E Unidos. começamos a criar a ideia de Ah. ficar nos Estados Unidos. Pero había algo en el corazón Mas tinha alguma coisa no que no coração nos permitía hacer eso. que não nos permitia fazer Con isso paz. com paz. Y entonces, faltando 2 días Então, faltando 2 dias para la fecha de regreso, para a data de volta, escucha esto. Para ese momento yo había llamado ya a un ginecobstetra en los Estados Unidos. nesse momento eu já tinha ligado para um ginecologista, não sei. Obstetra. Eso. Obstetra. En el Hospital Adventista Gordon Hospital de Atlanta. No Hospital Adventista De Atlanta. de Atlanta. Había hablado con la secretaria del doctor. Eu tinha falado com a secretária do doutor. Y la secretaria del doctor me había preguntado, E a secretária do doutor falou: ¿cuántos ecos ultrasonido tiene su esposa? quantos ultrassom fez a sua esposa? Y dije, tiene 5. E eu disse: 5. ¿El bebé está bien? O bebê está Y bem? dije, sí. Eu disse: sim. Me dijo, ok, vamos dice, a ok. recibirla. Vamos recebê-la. No vamos a hacer más ecos ultrasonido, Não vamos mais fazer ultrassom, porque aquí en los Estados Unidos después de 5 ya no hacemos más. porque depois de 5 nos Estados Unidos nós já não Si el fazemos bebé mais. está bien, Se o bebê está bem, solo vamos a programar las consultas nós só vamos programar as consultas hasta que su esposa tenga dolores de parto até que a sua esposa esteja com dores de parto y su hijo pueda e nacer. seu filho possa nascer. Ah, el plan estaba O plano estava listo. pronto, Pero entonces había algo en el corazón. mas então havia algo no meu coração. Y faltando 2 días para que llegase el pasaje de vuelta, E faltando 2 dias para que chegasse a passagem de volta, mi esposa y yo nos arrodillamos a orar. minha esposa e eu nos ajoelhamos para orar. Y yo creo que esa fue la oración probablemente más importante de toda mi vida. E eu acho que essa provavelmente foi a oração mais importante da minha vida Le inteira. dijimos a Dios, Nós pedimos a Deus: ahora queremos que nos hables por tu palabra. agora nós queremos que o Senhor nos fale pela sua palavra. Queremos saber qué hacer. Queremos saber o que fazer.
Tenemos todas las razones humanas para quedarnos en los Estados Temos Unidos. todas as razões humanas para ficar nos Estados Unidos. Queremos quedarnos en los Estados Queremos Unidos. ficar nos Estados Unidos. Pero si tú nos das una sola razón Mas se o Senhor nos dá uma razão só, que tenga peso para la que eternidad, tenha peso pela eternidade, nos vamos a regresar nós vamos voltar y haremos tu voluntad. e faremos sua vontade. Danos una razón. Nos dê uma razão, No más señales, não mais sinais, tu palabra. a sua palavra. Cuando mi esposa está orando, Quando minha esposa estava orando, una voz viene a ella uma voz vem até ela y ella sencillamente piensa versículo del día. e ela simplesmente pensa, verso do dia. Juan capítulo 14, João capítulo 14, versículo 31. verso 31. Para que el mundo conozca que amo al Padre, Para que o mundo possa saber que eu amo o Pai, como el Padre me mandó, e como o Pai me ordenou, así hago. dessa forma eu faço. Levántense, Levantai-vos, vámonos de aquí. vamos-nos daqui. En ese momento, Nesse momento, todas las incertidumbres cayeron. todas as incertezas caíram. La paz de Dios inundó el corazón. A paz de Deus inundou o coração. Y tanto gozo había en mi vida E tanto gozo tinha na minha vida que yo no podía parar de reír. que eu não podia parar de rir. Dios nos había hablado. Deus tinha falado com a Su gente. palabra era para mí. Sua palavra era para mim. Tomamos nuestras maletas, Pegamos nossas malas regresamos a los Estados e Unidos. voltamos para os Estados Unidos. Cuando el médico de Venezuela vio a mi esposa Quando o médico da Venezuela viu minha esposa en la consulta programada, na consulta programada, dijo, ele disse: ¿qué hacen ustedes aquí? O que você... ¿Cómo les fue en el viaje? Como foi a viagem? Bien. Bem, ¿Cuántos ecos ultrasonido tiene? quantos ultrassom ele tem? 5. 5. Vamos a hacer uno más para ver cómo le fue al bebé en el viaje. Vamos fazer uma vez mais para ver como foi o bebê na viagem. Hace el eco ultrasonido. E fazem ultrassom. El doctor dice a mi esposa, E o doutor diz à minha esposa: esta placenta está 25% calcificada. essa placenta está 25% calcificada. Esto no aguanta. Isso não aguenta. Si este bebé pierde peso, Se esse bebê perde peso, hay que sacarlo de emergencia. tem que tirá-lo com emergência. Programó una consulta 2 semanas después. Programou uma consulta 2 semanas depois. Hace un nuevo eco ultrasonido. Faz outro ultrassom. Y el bebé había perdido 150 gramos de E peso. o bebê tinha perdido 150 gramas de Hay que peso. sacarlo. Tem que tirar. Cesárea de emergencia. Cesárea de emergência. Mi hijo nace a las 8:05 de la mañana. Meu filho nasce às 8h05 da manhã. Había expulsado meconio. Tinha expulsado mecônio. Meconio. ¿Sabes lo que es eso? Había expulsado Ele tinha expulsado todo su material todo o seu fecal. material fecal. Si eso llega a ser aspirado, Se isso fosse aspirado, cuando lo sacan, quando eles tiram ele, la doctora dice, a doutora este diz: niño expulsó meconio. esse menino expulsou mecônio. Pero había sido sacado exactamente a tiempo Mas ele tinha sido tirado exatamente a tempo para no ser afectado. para não ser afetado. Dios siempre va adelante Deus sempre vai na frente y su palabra puede hablar. e a sua palavra pode falar. Probablemente tú te encuentres en medio de decisiones Provavelmente vocês se encontrem no meio de decisões. y ya te dijeron la tradicional fórmula de cómo conocer la voluntad de E Dios. já te disseram a tradicional fórmula de como conhecer a vontade de Deus. Consulta a los hombres de experiencia, Pergunte para os homens de experiência, consulta a la iglesia, pergunte para a igreja, evalúa tus dones, avalie os seus dons, evalúa aquello en lo que eres bueno, avalie aquilo naquilo que você é bom hazle caso a tu corazón e faz caso para o seu coração, que Dios va a ir confirmando. que Deus vai ir confirmando. No, Não, Dios todavía habla Deus ainda fala. y su palabra puede iluminar tu mente E a sua palavra pode iluminar a sua y mente decirte exactamente e dizer exatamente qué conducta seguir, que conduta qué seguir, camino tomar, que caminho tomar, qué hacer, o que fazer qué abandonar. e o que abandonar. Y Él va a dirigir tu vida. E Ele vai dirigir a sua vida. Si le permites a su palabra Se você permite a sua palavra hablarte hoy, falar para você hoje, transformarte hoy, te transformar hoje, crear un nuevo ser a la imagen de Dios criar um novo ser à imagem de Deus, por el poder de su palabra, pelo poder de sua palavra. Él puede hablarte. Ele pode falar. Ve, Vem, búscalo, vai e busca. llena tu mente de su palabra
Fixa sua mente na sua palavra. y Él dirigirá tu vida E Ele vai dirigir a sua vida sin necesidad de errores sem necessidade de erros, para que aprendas su voluntad. para que você aprenda a sua vontade. Él quiere enseñarte sin errores Ele quer te ensinar sem erros, para que el camino de tu vida, para que o caminho da sua vida, el camino de cada joven aquí, o caminho de cada jovem aqui, sea un camino seguro. seja um caminho seguro. Puede tener dificultades, Pode ter dificuldades, puede tener tropiezos, pode ter tropeços, pero el camino que Dios señala mas o caminho que Deus aponta es camino é seguro. caminho seguro. Qué bueno es saber lo que Dios pide para ti. Que bom é saber o que Deus pede para Qué você. bueno es saber lo que Dios te revela. Que bom é saber o que Deus te revela. Qué paz tan increíble es oír su voz Que paz tão incrível é ouvir a sua y voz recibir fuerza y poder e receber força e poder para seguirla. para segui-lo. Vamos ahora. Vamos orar. Santísimo y buen Dios, Santíssimo e bom Deus, aquí estamos llenos de opciones, caminos y mucha incertidumbre. estamos cheios de opções, caminhos e muitas incertezas. Estamos llenos de debilidades y defectos, Estamos cheios de fraquezas e defeitos. pero tu palabra tiene poder Mas a sua palavra tem poder para hacer la obra, Señor. para fazer a obra, Senhor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escutar a tua voz. Queremos que nos hables Queremos que nos y fales que esa bendita palabra, Señor, e que essa bendita palavra, nos Senhor, dé la fuerza, nos dê a força, nos dé el poder, nos dê o poder para que toda obra perfecta tuya para que toda obra perfeita tua se cumpla en se nosotros cumpra em nós. y nuestro corazón E tenga nosso coração paz, tenha paz, tenga gozo, tenha gozo te alabe, Señor, e te louve, Senhor, porque eres bueno porque o Senhor é bom para hacer sabio al sencillo, para fazer sábio ao simples, para mostrar tus caminos para mostrar os seus caminhos y has prometido fuerza y poder e que tens prometido força e poder para ayudarnos a hacer lo que nos muestres. para ajudar-nos a fazer aquilo que nos Tu mostra. palabra habilita, Tua palavra habilita. tus mandamientos son habilitaciones. Seus mandamentos são habilitações. Ayúdanos a creerte, Ajuda-nos a crer em ayúdanos a ti. esperar en tus promesas Ajuda-nos a esperar nas suas promessas. y saca la ansiedad, E tira a ansiedade. saca la depresión, Tira a depressão. saca la Tira a incertidumbre incerteza. y danos la paz de Cristo E nos dê a paz de Cristo. con la certeza de tu palabra. Com a certeza da sua palavra. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén, Señor. Amém. Amén. Muchísimas gracias. IAG. Juntos avançaremos.